Nós vamos partir para o próximo palestrante, o Dr. Paulo César Frutuoso, que vai nos brindar com a palestra Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Dr. Paulo. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Pode projetar a primeira imagem. Bem, então o título é Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Bem, essa frase aí de Jesus, acho que todos nós conhecemos, né? Por que viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu me considero um mal-aventurado, então, porque eu precisei ver para crer. Coloca aqui as mãos aqui na perfuração do cravo, Tomé. Também aqui na perfuração da lança. Aí ele acreditou. Então, se eu estou aqui com os senhores hoje, com as senhoras, é porque eu fui obrigado a acreditar, e não porque eu procurasse. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma, de tal evidência à minha frente, que eu não tive como não acreditar, e depois, como eu citei de manhã, vi que grandes nomes da ciência e história tinham pesquisado e confirmado, nunca mais parei. Bom, então eu vi, e por ter visto espíritos teletransportados e materializados, com eles conversados, creio na imortalidade da alma. Vou viver para sempre. Nunca vou morrer. Vou passar de um lado para o outro. Agora, quando eu estou aqui, eu tenho medo de passar para lá. E quando eu estou lá, eu tenho medo de passar para cá. Bem, então o que me levou a isso tudo? A curiosidade científica. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Aliás, como todo médico, é o nosso denominador comum. Nós queremos saber como acontecem as coisas. O que é o fenômeno vida? Eu tinha um professor de biologia que disse que se nós nos dedicássemos ao estudo somente da membrana celular, nós íamos ficar a vida inteira estudando e o assunto não ia terminar. Bem, então foi isso que me levou a ingressar nessa estrada. Mas como entender tal fenomenologia? Impossível na atualidade. Então, me coloco na mesma situação de Charles Darwin, Gregor Mendel, ou seja, confirmaram que o que eles pesquisaram era verídico pela observação. Charles Darwin chegou à certeza de que as espécies evoluem observando. Mendel chegou às bases da genética pela observação. Nem microscópio eles tinham. Bom, mas eu acho que nós podemos levar em consideração outras coisas dentro da ciência. O bóson de Higgs, ele foi previsto em 1964 e só foi confirmado pela ciência em 2012. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 e só foram confirmadas 100 anos depois. O átomo foi previsto em 400 anos antes de Cristo, por Demócrito, e só foi confirmado em 1803 por Dalton. Me parece que nós estamos na mesma situação. Estamos vendo que as coisas acontecem. Não sabemos como acontecem. Não podem ser ainda repetidas em ambiente laboratorial, mas acontecem. Então vai só chegar um determinado momento em que tudo isso será comprovado pela ciência. Não tem saída. Bem, esse então é o título do livro Planos Espirituais ou Universos Paralelos. Aqui está um sumário, não é, do livro. E aqueles que adquirirem rapidamente poderão, por exemplo, escolher qual o capítulo que mais lhe interessa. Ou então começar desde o primeiro até o último, que são 13. A ciência citou a probabilidades dos universos paralelos, vendo ou percebendo que determinados elétrons desaparecem da sua órbita e depois reaparecem ou na sua própria órbita ou em outro. Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para a direita, estuda para a esquerda e chega à seguinte conclusão. Enquanto o elétron está desaparecido, ele mergulha em um universo paralelo ao nosso e depois de lá se teletransporta para cá. Bem, qual o conceito de universos paralelos? A existência de infinitos universos interpenetrantes, sendo que em cada um desses, as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo em que habitamos. Daí eu cheguei à conclusão de que
Eu desencarno, vou para um universo paralelo a esse. Pode chamar de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Para mim isso tudo hoje é sinônimo. E conceitualmente seria também a existência de infinitos. Bom, repetindo, qual a teoria que melhor se adaptaria ao que o Espiritismo nos traz? Me parece que é a teoria das branas, ou membranas, que coloca que a distância entre dois universos seria apenas de um átomo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a energia a ser manipulada para a transposição de um universo para outro, mesmo com essa distância, mesmo se interpenetrando, seria altíssima, como nós mostramos pela manhã. Mas como entender esses universos que se interpenetram? Corro atrás da ciência novamente. Steven Weinberg, olha, eu estou com um rádio aqui na minha mão. Se eu sintonizar na Rádio Globo, o rádio só vai pegar a Rádio Globo. Mas todas as estações de rádio do planeta estão aqui. Eu sou o rádio. Estou sintonizado com esse universo. À medida que for evoluindo como espírito imortal, me parece que eu vou me sintonizando, porque o meu peso específico vai diminuindo, vai ficando mais leve, com universos que são mais ou menos densos do que esse que eu habito. Então me parece que é uma boa colocação para comparação, a hipótese de Steven Weinberg. Os universos seriam as estações de rádio, e nós seríamos o rádio. Então me parece que eu sou um rádio ainda bastante denso, porque estou somente no segundo degrau da família universal planetária. Espíritos, então, habitariam universos paralelos ao nosso? Teoricamente, sim. Seria possível o teletransporte de seres vivos entre dois universos paralelos? Sim, seriam. Porém, segundo a ciência, por enquanto só em ficção. Por enquanto só em ficção, segundo a ciência. Bem, impossibilidades físicas que permitem que isso aconteça. Trata das tecnologias hoje ainda impossíveis de serem executadas. Eu estou só falando das impossibilidades físicas da classe 1, hein? Se a gente entrar nas 2, nas 3, a gente vai ficar confuso. Tamanha é a complexidade em que essas teorias envolvem. Mas não violam leis da física conhecidas. Não são possíveis ainda, porque as nossas leis conhecidas não permitem. Incluem-se neste grupo teletransporte e outros, motores de antimatéria, telepatia, a psicocenesia e a invisibilidade, que não é ainda cientificamente aceita pelos nossos cientistas. Bem, agora eles continuam nas pesquisas. Vejam, por exemplo, que eles já conseguem teletransportar elétrons, fótons. E à medida que nós vamos evoluindo, até objetos já começam, pelo menos as suas informações, serem teletransportados entre universos. Poderiam espíritos se teletransportarem entre os universos e aqui aportarem materializados? Sim, já falei isso pela manhã. Coloquei, evidentemente, isso que está. Não é isso? E ainda falei, um médium masculino permitindo a materialização de um espírito materializado. E falei também que, segundo Chico Xavier, considera-se os mais elevados fenômenos realizados pelos espíritos no nosso universo. Bom, e aí começam a nós observarmos que determinadas passagens evangélicas, tanto no Novo como no Antigo Testamento, se adaptam bem a essas observações. Atos 8, 39 e 40. Quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou a Filipe. O eunuco não ouviu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Distância entre Azoto e Cesareia, 80 quilômetros. Então, como pode alguém desaparecer aqui e reaparecer 80 quilômetros daqui? Uma coisa nós vimos aqui a dificuldade de se entender cientificamente como o meu relógio foi para o universo e voltou para o meu. E um ser vivo? Como é que é possível continuar com que esse ser permaneça vivo com essa transposição? Então, me parece que são coisas que se adaptam às descrições bíblicas. Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus.
Para que os fenômenos de materializações aconteçam, há necessidade de escuridão, porque os fótons afetam a energia. Estaria eu exagerando, colocamos como hipótese, que o que essas mulheres viram quando chegaram no túmulo de Jesus foram 2 espíritos teletransportados e materializados? De onde teria vindo a energia necessária para que isso acontecesse? Bem, me parece que de algum médium de efeito físico na proximidade, ou, como nós comentamos também pela manhã, a desintegração atômica do corpo de Jesus envolto pelo santo sudário. Lançai a rede à direita da barca. Só podia estar materializado. Certa vez, eu estava escrevendo o livro A Fax Oculta da Medicina, e estava colocando no capítulo seguinte: Jesus deveria utilizar ectoplasma no que fazia. Sim, como energia. E naquela semana houve uma reunião de materializações. Enquanto Frederic cuidava de um paciente ao meu lado, sem se descuidar do que ele fazia, disse a seguinte frase para mim: Paulo César, o ectoplasma que o Jesus utilizava vinha direto do Criador. Eu nunca me dirigi à entidade. O problema é quando ela se dirigia a mim, eu controlar o que vocês viram, a minha curiosidade científica. Frederic era ectoplasma? Sim, mas vinha direto do Criador, e é diferente do que nós aqui utilizamos. Mas então existem vários tipos de ectoplasma? Sim. Se essas reuniões necessitam da ausência de fótons para que ocorram, como foi possível que Jesus se materializasse até em plena luz solar, durante 40 dias? Estão percebendo? Mas o que aconteceu, aconteceu. Trazei peixes, o que pescaste há pouco. Ele comeu um peixe assado com seus discípulos. Determinadas reuniões eu via a Frederic e outras entidades trazerem ampolas de tremenda bioluminescência ou luminescência, energias eletromagnéticas, com que faziam jorrar aquelas luminescências sobre o corpo dos pacientes levados aos seus cuidados. Tamanha era a energia eletromagnética luminosa que era possível se ver os ossos do carpo e do metacarpo da entidade, donde deduz-se que até alguma espécie de esqueleto com eles se teletransportam e se materializam. Eu escutava o tilintar de determinadas articulações quando caminhavam próximo a mim. Eu percebia a dificuldade da respiração. Então, além de um esqueleto, além de um tubo digestivo, como aconteceu com Jesus, já que ele comeu um peixe assado, com ele se materializam. Paulo César, por que não é possível, não é permitido tocar a entidade? Porque fluidos que estão conectando a entidade materializada ao médium afetam o médium. Você já conseguiu tocar em alguma entidade materializada uma única vez? Frederic me chamou: Paulo César, foi te dada uma permissão de você ter mais uma prova do que acontece conosco. Segure o meu braço e lentamente comprima. A impressão que eu tinha é que eu estava comprimindo um feixe de papel crepom, quase a ponto dos meus dedos se unirem com outros. Com medo de prejudicar a entidade ou o médium, soltei a entidade, ela entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Bem, foi a única vez que isso aconteceu comigo. Agora, curiosamente, quando a gente vê determinadas informações, insisto, científicas, nós percebemos que algumas coisas se aproximam entre religiões e ciência. Projeto Apolo. Um grande número de documentos estava oculto pela CIA. Em 2016 e 2017, alguns desses documentos foram revelados. Olha o que a NASA nos revela. Olha, os tais alienígenas existem, mas muitos deles não são originários do nosso sistema solar ou do nosso universo. São originários de um mundo fluídico que se interpenetra pela Terra e de lá para cá se teletransporta e se materializa com nave, tudo, e depois retorna ao seu mundo. Ué, mas isso tem alguma coisa a ver ou se aproxima do que eu presenciei durante 40 anos sobre o teletransporte e materialização de espíritos? Acredito que sim. Que formas possuirão os habitantes desses universos paralelos ao nosso? Referência bibliográfica, livro O Abismo, autor Ranieri, médium. À nossa frente, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional, um médium desdobrado, hein? Como aconteceu com Dante Alighieri.
uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão bela que produzia em minha alma verdadeira vertigem. Agora, e do outro lado, aqueles que não se apresentam com essa beleza, que apresentam deformações decorrentes do comportamento equivocado para com o próximo e para com a natureza do planeta que nós habitamos, e que certamente dificultará a vida daqueles que vieram depois de nós. Qual deverá ser essas fisionomias? Me parece que é colocado em Dante Alighieri, e que eu utilizo num dos capítulos do meu livro Espíritos Decaídos Materializados, sobre o qual eu trabalhei durante 18 anos. E Frei Luís nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendia por quê. A face oculta na medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno de um livro altamente contundente. Altamente contundente. No final da década de 70 e início da década de 80, se materializaram contra a sua vontade e foram fotografados 7 espíritos decaídos. 7 espíritos decaídos. Eu estava chegando no grupo, participei de 2 dessas 7 reuniões. Subíamos naquela floresta que eu mostrei, íamos além do santuário, onde foi construído um santuário menor, 10, 12 pessoas. 7, 8, 9 horas da noite. Por quê que nós vamos nos embrenhar naquela floresta? Por que aquilo teria sido construído no alto daquela montanha, no bairro do Jacarepaguá? Quanto foi gasto em dinheiro para a construção daquelas construções? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu ao longo de 60 anos. Ouso afirmar que o que aconteceu no Lar de Frei Luís não aconteceu em nenhum lugar do planeta Terra ao longo da história da humanidade. Até meados do século XIX não existia máquina fotográfica. Como é que nós fotografiamos espíritos? Foram muitos fotografados, materializados no final do século XIX e início do século XX. Agora, espíritos deformados, animalizados, aonde teria isso acontecido? Aconteceu no Lar de Frei Luís. Amigos, irmãos, entes queridos, imortais, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Porque se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que as minhas fotografias saíssem em livro, saíssem em revista, saíssem em internet, saíssem em televisão. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luís, se transformarão em arcanjos de luz. Terceiro, o mais importante, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. O grupo de Frei Luís é oriundo da Inquisição. Se eu, como cirurgião, hoje utilizo ferro e aço para aliviar e para curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. E só um cirurgião sabe o que passa o cirurgião. Quando corre tudo bem, tudo bem. Quando não passa, quando não corre, nós sabemos o que nós passamos. As complicações dos meus pacientes, eu não consigo dormir, eu desmaio de cansaço. Abro os olhos, a primeira coisa que eu vejo à frente é o paciente, é a família. Milhares de pacientes, 50 anos de cirurgião, operados. Os que correram bem, não lembro de nenhum. As dezenas que não correram bem, 50 anos de cirurgião, eu não esqueço de nenhum. Lembro da fisionomia, lembro do nome e lembro da família. Então, foi constatado que, de acordo com aquilo que eu faço, as deformações podem ser profundas. O depósito de impurezas pode ser tremendo. E fatalmente necessitarei de um corpo físico no futuro para que aspire essas impurezas que eu coloquei em mim próprio e corrijam as deformações que eu causei no meu perispírito, pelo comportamento equivocado. Algumas dessas deformações são tão profundas, como, por exemplo, aconteceram com os carrascos nazistas, que é impossível que esses espíritos reencarnem e se adaptem e se encaixem em corpos como os nossos. E as informações que chegam é que terão que reencarnar para aliviar o seu sofrimento, como, por exemplo, pelo esquecimento, em planetas que, em relação à Terra, estão na idade da pedra. Vão reencarnar como pitecantropos, como neandertais, e aí por fora. Pré-humanos. Agora, uma coisa é certa, o conhecimento que adquiriram não regride, e poderão levar a essas humanidades desses planetas bem menos evoluídos do que a Terra, os seus conhecimentos e assim acelerar a evolução dessas humanidades. Em verdade, todos nós somos irmãos, independente do mundo que habitemos, independente dos universos que nós habitemos. Aí está as figuras de Gustave Doré,
um artista francês que fez vários desenhos se baseando na Divina Comédia de Dante Alighieri. Observe que os desenhos de Gustave Doré revelam espíritos, digamos assim, com uma estrutura física greco-romana, musculosos. E durante 50 anos, o principal médium vidente do Latte Frei Luiz foi meu próprio pai. Quando eu estava escrevendo esse livro, peguei essas fotos, essas imagens, e mostrei ao meu pai. Papai, é isso aqui que você vê nesses espíritos decaídos, que são trazidos aqui às centenas ou milhares para serem atendidos no Latte Frei Luiz? É essa a fisionomia que eles apresentam? Ele olhou, olha, espíritos empurrando pedras acima de ribanceiras, espíritos recebendo chuvas de fogo e todas essas torturas que nós estamos assim. Eu vejo e comparo as torturas com as imagens que você está me colocando, mas faço uma correção. O que eu vejo são esqueletos espirituais, farrapos de espíritos, e não modelos greco-romanos como é mostrado na Divina Comédia ou nesses desenhos do Gustave Doré sobre a Divina Comédia. Aí está a capa do livro. Amigos, essa imagem me acompanhou desde que eu tinha 9 anos de idade. Família muito pobre, criado praticamente dentro de uma favela, né? Não tinha banheiro até os 10, 11 anos de idade a minha casa, mas o meu pai tinha um cuidado curioso comigo, filho único. Ele comprava uma revista chamada Trópicos. Trópicos custaria hoje R$2, R$3 por semana. E essa revista trazia arte, ciência e história. E numa dessas veio desenhos do Gustave Doré, porque o artigo era sobre a Divina Comédia. Um foi esse aí. Passam-se mais de 50 anos, você escreve um livro e a imagem que nunca saiu da cabeça da criança, desde os 9 anos da idade, é a capa do livro. Eu contei essa história lá em Teresópolis. Terminei a apresentação sobre esse livro, a presidente me procurou delicadamente e me disse o seguinte: Paulo César, nós temos uma médium vidente que quando você estava falando, teve uma evidência com você. Você pode ouvi-la? Claro. Veio uma senhora muito delicada. Doutor Paulo César, o senhor quer saber por que desde que o senhor tinha 9 anos, essa imagem não saiu da sua cabeça? Quero. Porque esse espírito, em forma de tronco de árvore, era o senhor. Então, quem me tirou desses anos de sofrimento, que eu não sei quantos anos eu fiquei por lá, foi Frei Luiz. Assim como resgatou Frederic e muitos outros. Esse é a nossa origem. Bem, essa fotografia saiu no Globo no dia 18 de agosto de 1983. Um indivíduo foi envolvido num escândalo e o Globo foi lá cobrir o processo e fotografou esse indivíduo no momento que ele estava fumando. Observem o que aparece na fumaça do cigarro. Uma caratonha com uma bocarra aberta com 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma grossa sobrancelha, uma basta cabeleira e uma orelha. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou segundos depois, nada apareceria. Qualquer um pode ter a interpretação que queira. Eu tenho a minha. Eu acho que esse indivíduo era um médium de efeitos físicos. E as moléculas de ectoplasma dele se desprenderam e moldaram a silhueta de um espírito obsessor. E esse espírito obsessor foi também moldado pela fumaça do cigarro. Essa é a minha posição. Quando eu desencarnar, do lado de lá, eu não vou ter crack, eu não vou ter ópio, eu não vou ter álcool, eu não vou ter nicotina. Me parece que o sofrimento é tamanho que eles se aproximam de nós e podem nos sugerir a ingressarmos na mesma estrada que ingressaram. Experimentam, usem, principalmente de jovens. E quando nós utilizamos essas mesmas drogas estupefacientes, se desprendem de nós fluidos barônicos que são por eles absorvidos, diminuindo assim o seu desespero. Estão percebendo a importância dessas revelações? A ciência nos
tem condições de ir no... O que deve acontecer, por exemplo, ali na Cracolândia de São Paulo, hein? Já imaginaram qual deve ser, assim, a atmosfera espiritual daquela região? Bem, por que não percebemos outros universos paralelos? Porque estamos limitados pelos nossos pobres 5 sentidos. Temos pobres 5 sentidos. Seriam necessários o aperfeiçoamento desses sentidos que possuímos e outros capazes de captar essas outras realidades. Agora, me parece que isso já acontece com muitos videntes. Eles captam pela evidência. O meu pai atravessava janelas e se transpunha de um universo para outro. E via todas as imagens em uma rotação de 360 graus. Ele saía de um universo nosso, ia para o outro, depois voltava. Existe alguma explicação, mesmo ainda hipotética, de como teletransporte pode ocorrer? Existe alguma explicação científica hipotética, como pode acontecer, por exemplo, o teletransporte e a materialização de espíritos? Me parece que sim, através dos chamados buracos negros, ou os chamados buracos de minhoca, buracos negros menores, que têm uma interpretação muito curiosa para os nossos cientistas. Se eu vir uma minhoca entrar na Terra e sair em outro buraco, e não souber qual foi o seu trajeto, eu posso imaginar que ela se desmaterializou em um buraco e se rematerializou em outro. Então, será que não é isso que acontece com esses espíritos? Estão percebendo, e por isso lhes peço orações? A minha tortura pela curiosidade científica, vendo isso acontecer? Esse buraco negro já foi até criado em laboratório e comprovado, a teoria de Hawking. Encurtamento da distância entre os 2 pontos do mesmo universo por buraco de minhoca. Será que não foi isso que aconteceu com aquela passagem evangélica, em que 80 quilômetros entre o desaparecimento e o reaparecimento de um ser humano aconteceu? Talvez, eu sou muito cuidadoso, coloco como hipóteses. Aí estão as estruturas, não é isso? As descrições, a definição do buraco negro, ainda hipotéticos. No entanto, considerados válidos e coerentes pela teoria da relatividade de Einstein. Funcionariam como atalhos entre 2 pontos diferentes do espaço-tempo, possibilitando o encurtamento de distâncias extremamente longas e também tornariam possíveis viagens para o passado e para o futuro, até mesmo para outros universos. Isso são possibilidades científicas. Então, eu não estou falando em religião. Aliás, religião e ciência, para mim, são 2 faces de uma mesma moeda. Elas se interpenetram pelas outras. Eu acho que aí está a solução para a humanidade. A união de religião com ciência. A comprovação de que o que as religiões pregam é verdade pela ciência. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, terroristas, se vacinam contra tudo. E vacinam seus filhos. Por quê? A ciência comprovou a existência de micro-organismos que causam essas doenças. Nós estamos vendo esses micro-organismos, estão na nossa pele, no ar que respiramos, nas nossas roupas, nos alimentos que nós ingerimos. Quem comprovou a sua existência foi a ciência. Agora, a ciência está numa evolução, por exemplo, da tecnologia médica cada vez mais sensível. Nós já estamos usando antimatéria. O que são as tomografias por emissão de pósitrons? Exames feitos com elétrons com carga positiva. Já estamos usando a antimatéria no escrutínio do corpo humano. Daqui a pouco, essa tecnologia médica estará tão sensível que detectará a existência do componente mortal, do componente energético, vital, transmissor de vida aos nossos corpos. E aí você vai matar quem, se não existe morte? Bem, esse é um médium muito famoso, século XIX. Ele via, por exemplo, o que acontecia quando o espírito desencarnava. Se separava do corpo, permaneciam interligados durante alguns momentos por cordões fluídicos e ia se elevando no espaço, ainda em posição horizontal, depois se inclinava e, de repente, desaparecia. Bem, me parece que é o que é visto nos fenômenos de equação, de experiência quase-morte, percepção de um túnel de luz ou buraco de minhoca. Nas experiências quase-morte, o que eles disseram? O que são descritos por esses indivíduos, homens e mulheres que passam por essas experiências? Percepção de estar fora do corpo físico. Profunda sensação de paz interior. Bom, de repente, de acordo com o que eu fiz, positivo e negativo,
se eu fui muito positivo, eu devo sentir uma tremenda paz interior. Quando aconteceu aquele fenômeno com o meu professor, foi isso que eu senti. Percepção de grande lucidez e clareza mental. Encontro com pessoas já falecidas. Isso está descrito aqui até em revistas científicas, que foi avaliada por colegas médicos. Em determinadas descrições, o paciente se desdobra, né, se descola do seu corpo, e encontra pessoas do lado de fora, veem até como aconteceu, descrito na revista Lancet, um acidente, e foram depois confirmados tal acidente em uma delegacia próxima. Até isso ele viu. Então, vai e volta para dentro do corpo. Contatos com seres de luz, visões retrospectivas da vida atual e anteriores. O que eu vou ver passando como se fosse uma tela do computador à minha frente quando eu desencarnar? Tudo que eu fiz, detalhe por detalhe. Isso está no livro do André Luiz. Determinados indivíduos com mau comportamento são levados a julgamentos em tribunais não muito elevados, mais próximos de nós. E quando dizem, não fiz isso, eu não desviei o dinheiro da merenda escolar, não fui eu não fui eu que desviei o dinheiro da saúde. E aí é mostrado em tela exatamente tudo que ele fez. Olha aqui, você está dizendo que não fez? Olha aqui, está tudo documentado, está tudo filmado. Vejam o que o Consolador Prometido está nos trazendo. Bem, teria os... Tá, eu estou apertando para trás, está indo para frente, Bom, então, percepção de um túnel de luz. Então, quando a pessoa passa por uma experiência quase morte, se é aqui isso que ela acontece, ela ingressa em um túnel, será que é isso que... E se ela estiver completamente desencarnada, ela vai continuar no túnel e provavelmente vai passar para o outro lado num universo paralelo. A ascensão perante os 500 da Galileia. Jesus vai se elevando, vai se elevando e desaparece. Bom, paradoxo da informação de buracos negros, segundo Stephen Hawking. Objetos podem permanecer à borda de um buraco negro e serem vistos como um holograma e de repente desaparecerem. Eu continuo achando, dentro dessas minhas pesquisas, desse mesmo estudo, que provavelmente o que vai acontecer quando eu desencarnar. Vou me descolar aos poucos do meu corpo, não é? E também tem que levar em consideração a forma como vai acontecer a minha desencarnação. Claro que eu não quero estar dentro de um prédio que está pegando fogo. Claro que eu não quero ficar dentro de um avião que vai cair, certo? Mas eu não tenho, assim, receio da morte. Eu tenho receio de como vou desencarnar. Isso ainda me traz preocupação. Mas que eu tenho certeza que eu vou encontrar com meus entes queridos, vou. Eu tenho certeza que vou, segundo as informações dos meus colegas médicos, Paulo César, fica tranquilo, você está sempre preocupado com com a sua curiosidade científica, de você ficar constatando dessa ciência que nós manipulamos e que você tem uma dificuldade muito grande de entender. Calma, cara. Quando você passar para cá, você vai aprender em 1 hora o que você na Terra ficava estudando anos. Então eu vou aprender um idioma em 1 hora. Ou então vou me lembrar de algum idioma que eu já falei. Paulo César, você quer outra informação preciosa? Você acha que esqueceu tudo que você aprendeu? Você, quando voltar para cá, tudo vai voltar para a tua memória. Cara, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2023, 53 anos. Do que eu lembro? Eu lembro aquilo que eu ensino, não é? E aquilo que eu faço. Ele está dizendo que tudo vai voltar à minha memória. Já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Tudo que você aprendeu nas múltiplas vidas passadas e que é importante para a evolução do seu espírito imortal, também voltará à sua memória. Isso eu não falo lá em casa não, tá bem? Vou falar para vocês, tá bem? Posso falar? Quanto me custa essa espera? Teria então o Espírito de Jesus ascendido até a borda de um buraco negro e ali permanecido por alguns momentos antes de ingressar em outro universo? Coloco isso à reflexão de todos. Essa é a minha tortura científica, né? De onde teria sido extraída a tremenda energia utilizada no teletransporte e materialização do Espírito de Jesus? De algum médium de efeitos físicos das proximidades, da natureza? Do corpo do próprio Jesus? Eu mostrei para vocês ontem, de manhã, não é? Uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Telefonei para alguns amigos. Amigos, eu tenho
quase 90 quilos. Você pode calcular para mim qual é a energia dos quintilhões de átomos que tenho no meu corpo? Físicos, hein? Passam 2, 3 dias, ele liga para mim: Paulo César, nós fizemos aí o cálculo que você pediu. Agora, senta para você ouvir o que você vai ouvir. E toma um calmante. A energia no teu corpo físico, Paulo César, pode ser comparada à energia de Itaipu trabalhando em 100% da sua atividade ao longo de 6.324 dias. Aí eu fui falar em Portugal, né? Bom, e aí num livro Espírito e Matéria é dito o seguinte: a energia física existente em um dos nossos corpos é suficiente para iluminar o Rio Grande do Sul por 160 dias. Pô, vou falar em Portugal. Quantos Portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Então a materialização de um espírito pode consumir energia suficiente para iluminar Portugal quase pelo mesmo tempo que nós somos terra por eles descoberta. E aí você fica novamente trucidado pela curiosidade científica. Trucidado, torturado. Então a entidade sai da cabine materializada, uma bomba de hidrogênio. Ela precisa se desmaterializar, 2 bombas de hidrogênio. Em questão de segundos, cansei de ver isso acontecer, uma segunda entidade se materializa e sai, 3 bombas de hidrogênio. E essa segunda também retorna à cabine e se desmaterializa, 4 bombas de hidrogênio. Como é que a ciência vai acreditar? E aí como é que eu fico? Vendo isso acontecer durante 40 anos. Quer saber como? Na mesma situação dos discípulos de Jesus que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós não saberíamos que ele existia, que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos em livros a todos os interessados. A minha classe, na qual 80% não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E principalmente, sabe a quem? Os jovens, com uma inteligência mais evoluída do que a minha, com a velocidade de inteligência mais rápida do que a minha, pela internet, pelo videogame. Eu vejo isso acontecer no hospital universitário que eu trabalho. A primeira cirurgia minimamente invasiva que eu fiz, eu demorei 5 horas e meia na França. Os meus residentes fazem 20 minutos. E eu fico envergonhado. Agora, tenho a humildade de trazê-los comigo para operar as cirurgias comigo. E ficamos trocando de lugar na mesa. Eles estão manipulando robôs. Então, com essa manipulação, eles vão poder operar um paciente no Japão comandando o robô daqui. Os meus professores, se tivessem visto essa tecnologia, iam enlouquecer. A vida inteira abrindo avenidas, como é que eles vão manipular robô para operar um paciente? Agora, a vantagem para os pacientes é enorme. Menos tempo de internação, menos dor, menos cicatrizes menos extensas. Não tem saída. Quem quer ser médico não tem como fugir da tecnologia e da ciência. E a tecnologia e a ciência, no século XX e XXI, está sendo mais rápida do que toda a história da ciência. Todo dia nós temos uma novidade. Bem, quem é que comandaria, então, tamanhas energias de forma inteligente? Vou utilizar os livros de André Luiz, não é? Arquitetos, ou então as informações também de Emmanuel. Olha só os termos que eles utilizam para esses espíritos que nos acompanham. Nos acompanham. Arquitetos siderais, divinos escultores, mensageiros do invisível, engenheiros da criação, intérpretes da divindade, cristos planetários e vai por aí afora. O Jesus, existem espíritos ainda muito mais evoluídos do que ele, que comandam uma galáxia inteira. Dá para você entender que entidades sejam essas? Sabe o que o Emmanuel coloca dele? Olha, vocês estão querendo saber qual é a composição de um perispírito? Olha, como é que vocês conseguiriam explicar a uma largata como é que ela se transforma numa borboleta? Então, como é que vocês querem? Vocês não têm nem termos em linguagem humana morta ou viva, vocês não têm termos que nós possamos utilizar para explicar a vocês o que é que os aguarda. Qual é a composição, em relação à composição do nosso espírito, nem os espíritos que se comunicam conosco sabem. Eles descrevem mais o perispírito, não é? Agora, a composição do espírito em si, nem eles ainda alcançaram. Para terminar, o que foi colocado nas minhas costas? Que missão é essa? Eu tenho certeza que ninguém conhece vocês melhores do que vocês. Ninguém me conhece melhor do que eu. O Deus conhece. Quando eu olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo.
Por que que foi colocado isso nos meus ombros? Eu tenho colegas que não acreditam em nada. E eu não consigo ter a dedicação que eles têm ao paciente. Não tenho nenhuma preocupação com eles. Então, o que vai contar do lado de lá é a conduta, não é a crença. Eu perguntei ao Rocha Lima, doutor Rocha Lima, eu não tenho que... o cara, com 26, 27 anos, vendo o que eu estava vendo, sabe o que eu pensei que eu ia fazer? Mudar o eixo da Terra. Doutor Rocha Lima, eu não tenho que conversar com meus colegas e contar para eles o que é que eu estou vendo? Por quê? Doutor Rocha Lima, trabalho de noite, estudo até exaustão, ensino tudo que sabe aos mais jovens e não acredito em nada. Não mexa com nenhum deles porque eles estão na sua frente. Como estão na minha frente? Não preciso de religiões nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei a cabeça, nunca mais toquei no assunto. Tá? Bom, eu vou... cuidado, hein? Eu sou muito humilde, hein? Vocês estão percebendo, sou muito humilde, né? Sou muito inteligente, tenho uma capacidade extraordinária de transmitir aquilo que sou, mas eu acho que a maior virtude que eu tenho é a humildade. Sou muito humilde, tá? Meu pai, a principal entidade que se manifestava através dele, um preto velho chamado Pai José. Certa vez essa entidade, na minha casa, a minha casa fica meio pesteada com cheiro de éter, cheiro de cânfora, efeitos físicos através da mediunidade física do meu pai. Aí, às vezes ele se manifestava dentro da minha casa. Ô Paulo César, você quer saber por que o teu nome é Paulo César Frutuoso? Quero. Então tá bom, eu vou te dizer. Paulo é o principal símbolo do cristianismo, só ultrapassado pelo próprio Jesus. César, o principal símbolo do materialismo, o nome dado aos imperadores romanos. Quando você soma os dois, dá Frutuoso. Eu tive aquele impacto, mas espera aí, deixa eu corrigir isso. Deixa eu corrigir, tá bem? Olha, César sou eu, tá certo? Agora, Paulo não sou eu, não. E Frutuoso também não sou eu. Então, por enquanto, só estou lá, começando. César, sim, tá vendo? Sou muito materialista, tá? Agora, Paulo e Frutuoso, não dá. Bem, mas eu tenho que fazer uma pergunta para mim mesmo. Vou dar uma de Saulo. Senhor, o que queres que eu faça? E essa pergunta eu fiz no lar de Frei Luís por uma entidade chamada Charles Pierre. E ele materializado. Eu não fiz bem a pergunta. Parece que me captaram mentalmente a pergunta e me deram a seguinte resposta. Paulo César, não pare de estudar, porque a sua missão está só começando. Mas como está só começando? E não foi muito tempo isso não. Foi recente. 9 livros escritos. 73 anos de idade, vou fazer 74. Está só começando? Então me parece que está começando nessa encarnação e vai continuar nas próximas. Calminha, vamos terminar agora. Pediram que eu mostrasse 2 imagens para vocês da manhã, porque alguns não viram, que já tinham saído, tudo bem, e outros chegaram só para assistir à tarde. Então eu vou mostrar rapidamente, tá bem? As que faltaram no meu currículo. Eu tenho uma banda de rock e sou dançarino profissional. E termino, atenção, hein? Com a parte mais importante, pelo menos daquela que eu participei desse dia. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida dos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz
da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem as dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. E redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, muitíssimo grato por toda a gentileza do convite, a educação e a paciência com vocês estão nos ouvindo nessa data. Que Deus os abençoe e as suas sagradas famílias também.